Boa noite a todos. Que a paz seja convosco, amém? Já gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Amém? Gênesis é fácil, né? Todo mundo já achou, amém? Gênesis capítulo 41, parte do versículo 50, diz assim a palavra de Deus: Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus, ele me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém, igreja? Só até aí. Hoje eu quero determinar e profetizar uma palavra para nós, amém? Eu sei que o play ainda não foi dado ainda para as nossas atividades totais e gerais da nossa igreja, mas tem uma palavra de Deus que eu creio que está queimando ao meu coração. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos aprender a encerrar. Existem tempos determinados de Deus que nós precisamos ter a consciência do que Ele é para nossas vidas. Tem tempo de Deus na nossa vida que Ele encerra um ciclo e Ele começa outro. Mas às vezes a nossa postura ainda continua sendo velha. Ela ainda continua com antigos hábitos. E como a própria palavra de Deus diz, não tem como derramar vinhos novos em odres velhos. Amém? Então vire para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: vire a página hoje. Amém? Eu espero que você esteja preparado para esse passo. Vira a página hoje. É engraçado que toda virada de ano, o nosso coração se enche de expectativa. Para que a gente venha ter um ano novo. Para que a gente venha ter coisas novas, diferenciadas na nossa vida. Mas não existe estação nova se nós não aprendemos a nos posicionar também de maneiras diferentes. Então, por isso que eu creio que a palavra que o Senhor hoje nos deu é: vire a página. Aprenda a virar a página. Aprenda a entender o basta que Deus está dando em muitas situações na sua vida. Aprenda que Ele está dizendo assim: tem ciclos que precisam ser sim encerrados para que algo novo se concretize sobre nós. Amém, igreja? E aqui mais do que nunca, a gente vê um posicionamento na vida de José. A gente vê que quando a gente não consegue mudar, quando a gente não consegue entender que as fases já não são as mesmas, tem pessoas que têm dificuldade de entender que antes fazíamos assim, mas a partir de hoje nós não fazemos mais. Às vezes é difícil para a gente entender, né? Se você trabalha numa empresa, a vida inteira naquela empresa de uma forma. Aí um dia o patrão chega, ou o gerente chega e fala: a partir de hoje já não é mais assim. Aí até cair a ficha em nós que as coisas mudaram e que a gente precisa mudar também demora um pouco, não demora? Demora para a gente virar a página, tem situações na nossa vida. E todas as vezes que nós não aprendemos a mudar junto com aquilo que se mudou, nós ficamos presos em cativeiros. Nós ficamos presos em lembranças. Nós ficamos presos em passados. Às vezes a virada do ano já aconteceu, 2022 já aconteceu, mas na nossa mentalidade as coisas não mudaram ainda. Às vezes você entrou no ano novo, mas com uma mentalidade velha. Entrou no ano novo, mas com uma postura velha. Entrou no ano novo, mas ainda preso em algumas palavras do passado. Às vezes preso em alguma situação
que viveu. Mas Deus, ele é tão especialista em dar viravoltas. Deus é tão especialista em falar assim: hoje basta, eu estou virando a página. Para Ele é tão simples. Porque nós temos um Deus que é grande, um Deus que opera em seu poder, em sua majestade, opera em milagre, opera em sinais, opera falando. Quantas passagens nós vemos Deus falando assim, para um que estava caído, para um que estava abatido, Deus fala assim: a partir de hoje eu troco sua identidade. A partir de hoje eu troco seu nome. A partir de hoje, de estéril, você passa a ser estéril. Você começa a ter fertilidade no seu ventre. A partir de hoje, aquilo que era fechado, eu estou abrindo. A gente vê inúmeras passagens, o Senhor mostrando como para Ele é tão simples virar uma página. A gente vê uma mulher que sofre há 18 anos de fluxo de sangue, numa hora que ela toca na veste, a página dela vira. E aquela mulher é curada. Você vê um leproso que dá 7 mergulhos. E que a partir dos 7 mergulhos, a vida dele muda. Com Deus é assim. Você vê um profeta receber algo de Deus, falando assim: prepare a tua casa porque você vai morrer. E aquele profeta, no mesmo instante que ele vira, ele ajoelha, ele ora: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor manda aquele profeta que foi lá levar a palavra para ele voltar naquela casa e falar assim: eu acrescento mais vidas, mais anos para você. Isso se chama virar a página. Isso se chama recomeço. Isso se chama uma nova história. Isso se chama uma virada. E o que é uma virada para nós hoje pode significar uma identidade nova que o Espírito Santo quer nos colocar. Um jeito novo de se viver para que o Espírito Santo ele possa se encaixar na sua vida mais que todas as coisas. Eu começo a ler essa palavra, e essa palavra ela é um convite ao exercício de entender que José olhou para a história dele e falou: a partir de hoje eu viro a página. Como que é Deus? Você pode ter vivido muito tempo da sua vida enganado. Você pode ter vivido muito tempo da sua vida perdendo tempo. Você pode ter passado como José passou. Mas a Bíblia narra que quando ele casou, ele veio ter 2 filhos, como diz a palavra de Deus. O primeiro, Manassés, e o segundo, Efraim. Foi a virada na vida dele. Foi a virada que ele decretou para a história dele. Porque antigamente se colocava muito nome simbólico e profeticamente também. Muito nome era dado por Deus. A gente viu durante o ano passado inteiro quantas coisas maravilhosas que Deus realizava através do nascimento de uma criança. E o primeiro filho de José, um nome foi dado para ele. O seu filho chamará Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Amém? Vira a página. Nomeie algumas coisas que aconteceram na sua história. José, ele tinha todos os indícios para permanecer uma vida amargurada. José tinha todos os indícios para viver uma vida desconfiando de todos e de tudo. Tinha ou não tinha? Vamos caminhar um pouquinho pela história de José? Primeira coisa, ele foi invejado. Oh, meu Deus.
Se tem coisa que é difícil na nossa vida a gente superar, é a inveja, né? A inveja é um negócio difícil. Às vezes tem pessoas que chegam na gente e falam assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas a pessoa quer aquilo que você tem, e o que você tem, às vezes é o teu sorriso que não sai da sua boca. Às vezes é teu jeito de ser, que é teu e de mais ninguém. Mas quando a pessoa, ela toca nessa área da nossa vida, parece que você chega, tem alguém igual a você. Você chega, tem alguém fazendo a mesma coisa que você. Você chega, não, mas peraí. O amigo troca de carro, o outro vai lá e troca de carro também. Ele passou isso. Ele tinha tudo para viver a vida dele desconfiando de todos e de tudo. Como se não bastasse, além de invejado, ele também foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Quantas vezes você está fazendo coisas que você está percebendo que você está sendo odiado? Nossa, olha, antes eu não tinha nada, mas agora eu comecei a me envolver, as pessoas começaram a se separar de mim, começaram a se distanciar. Por quê? Porque você começa a se tornar odiado quando você se levanta para fazer algo. Quando você começa a fazer a diferença em alguma área. As coisas começam, parece que, a reverter na nossa vida. Ah, pastora, mas é o lado ruim? Não, eu não creio que é o lado ruim, não. Eu creio que é o lado bom. É Deus te mostrando quem é para permanecer na sua vida e também quem não é para permanecer na sua história. É quem é para continuar do seu lado e quem também não é para continuar ao seu lado. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Oh, meu Deus! E além de escravo, esquecido, abandonado, humilhado e por muito tempo vivendo essa história e carregando um passado dolorido, um passado difícil, mas não esqueceu de uma promessa. Às vezes pode ter começado o ano para você. E você pode estar se perguntando, será que as promessas da minha vida foram esquecidas? Será que os sonhos da minha vida foram enterrados? Será que eles foram mortos? Eu quero convidar você hoje a fazer como José. José, ele deu um basta naquela história de amargura. Ele deixou a vida dele mais doce. Ele deu um basta. Estava cansado de tudo aquilo. O problema é que assim, a gente tenta virar, tenta mudar algumas coisas, mas a gente não esquece. Ah, pastora, mas é tão difícil esquecer. Imagina esquecer toda essa história de José. Vamos ser sinceros, José esqueceu mesmo? Não. José de verdade esqueceu tudo que ele enfrentou? Tudo que ele passou? Não. Até porque a gente sabe que quando a fome chegou aonde ele estava, e quando os irmãos dele vieram perante a ele, qual foi a postura dele? De lembrar do que foi feito. Só que virar a página não simboliza você esquecer. Simboliza você fingir que esquecer. Ou vamos ser melhor aí, vamos pôr um jeito mais fácil da gente entender. Esquecer é parar de cobrar o que de ruim aconteceu. Você esquece do teu passado? Não, você não esquece. Você esquece do que fizeram para você? Não, de verdade a gente não esquece. Quem já passou pelo encontro lá fala sobre essas coisas. Você não vai esquecer. Mas você vai aprender a parar de cobrar de uma situação do que você foi ferido. E o que a gente, às vezes, normalmente não consegue dar um passo à frente e mudar a nossa estabilidade, a nossa posição, a nossa postura, o nosso jeito de ser, é que nós fingimos que esquecemos. Já viu briga de casal?
Finge que esquece. Daqui a pouco está tacando tudo na cara de novo. Daqui a pouco está falando tudo do mesmo jeito de novo. Porque, na verdade, não esqueceu. Quando esquece, você para de cobrar o que aconteceu de ruim. Na primeira oportunidade que nós temos, nós tacamos na cara aquilo que nós fomos feridos. Por isso que muitas vezes nós não aprendemos a virar a página. Por isso que muitas vezes nós não damos um basta no passado. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos dar um basta nas feridas que já nos aconteceu. E José, ele conseguiu fazer isso. Ele deixou de cobrar o que havia lhe acontecido. Ah, mas e o que falaram de mim lá atrás? Não, o que falaram, meu irmão, deixa na mão de Deus, porque Ele é melhor juiz do que eu e você para resolver. Aprende essa. E não é à toa que o primeiro filho nasceu. O nome que foi dado, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Igreja, eu quero declarar para você que a virada que você vai dar na tua história hoje vai ser assim: Manassés, Deus está fazendo eu esquecer de todo o meu sofrimento lá atrás. Toma posse disso, igreja. Durante muito tempo da minha vida, num tempo em que eu não engolia as coisas, em que eu não perdoava muitas coisas, eu fiz essa oração para Deus e eu lembro dela até hoje. Falei, Senhor, eu não consigo perdoar, porque perdão não é igual a ressentimento, né? Fica voltando. Perdão é perdão e pronto, acabou. Perdoei. Mas eu tinha um ressentimento, eu falava que perdoava, mas eu voltava de novo. E eu lembro que um dia, quando eu ouvi essa passagem, eu falei assim, Manassés. Eu declaro Manassés nessa história. Ou seja, eu estou pondo um ponto final nessa história hoje. Eu estou declarando o fim desse sofrimento hoje. Então, ele passou de deixar com que tudo aquilo que ele havia vivido de mais dolorido na vida dele ser um basta em toda a sua dor do passado. Está a fim de dar um basta na dor do passado hoje? Está a fim de começar com força, ousadia? Nós estamos lendo um plano que está perfeito para nós, né? As meninas que já começaram a ler chama Lançadoras. Nós já estamos prontas para ser lançadas. O plano já está acabando e eu já procurei outro, meninas. E é muito bom isso. Por quê? Porque nós precisamos colocar pontos finais, precisamos aprender a encerrar aquilo que já não dá mais para continuar, precisamos falar, não, isso não dá mais para a minha vida, eu viro hoje a página, Manassés para esse sofrimento, eu quero me esquecer disso, eu deixo isso hoje para trás, amém? Segunda coisa que aconteceu na vida dele, que foi o segundo filho dele. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar. Amém? O primeiro ele declara sobre o passado, e o segundo ele declara o que vai me acontecer daqui em diante. O que vai me acontecer daqui por diante. O que significa virar a página? Coloquei 3 coisinhas aqui que nós precisamos. Primeiro, mudar de pensamento. Não tem como virar a página se o meu pensamento continua o mesmo a respeito de tudo o que eu enfrento, de tudo o que eu vivo, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja com os meus amigos, seja com a minha família. Não tem como viver o novo se eu não mudar o meu pensamento. Por isso que a Bíblia diz assim, renovai a vossa mente para poder experimentar as coisas boas e agradáveis que o Senhor tem preparado. Amém? Segunda coisa, nova atitude. Qual que era a tua atitude mediante a tudo isso? Era sempre viver dobrado, prostrado? Era sempre viver encurvado? Então tenha uma postura diferente. Levante a sua cabeça. Ah, mas o pecado, mas aquilo que me aconteceu, as pessoas ainda sabem do meu passado.
elas podem até saber, mas o teu Deus só diz uma coisa. Quando você se coloca perante Ele, Ele esquece o passado, Ele lança no mar do esquecimento e a tua vida começa com papel limpo para você começar a escrever a tua história. Então, muda a atitude. E por último, nova visão. Foi o que aconteceu na vida de José. Ele não ficou olhando para o passado, até porque se ele ficasse só olhando para o passado, ele não havia prosperado tanto naquela terra e governado como ele governou naquele lugar. Tudo que você ficar preso lá atrás, você não vai governar na frente. Você não vai vencer lá na frente. Amém, igreja? Então, faça isso. Nova visão. Avance. Creia que Deus tem algo novo para nós. Deus tem talento. José não ficou preso no que ele poderia ter passado, mas José falou assim, não, peraí, eu sei cuidar disso. Eu sei resolver isso. E foi o que ele foi fazer. E por isso que o segundo nome do filho dele foi Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. Ele liberou prosperidade. Prosperidade sobre tudo aquilo que ele queria viver a partir daquele momento. Amém, igreja? Que nós possamos ser assim. Que nós possamos hoje virar a página. Aprender a encerrar ciclos. Aprender, sabe, mudar a história, mudar o discurso. E começar a de verdade ter novo pensamento, nova atitude e nova visão. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos se colocar em pé para nós orarmos? Eu quero orar com você. Eu quero orar sobre coisas que você quer deixar hoje. Primeira tua oração vai ser, Deus, faça como foi na vida dele, me faz esquecer de todo esse sofrimento. E segundo, profetize sobre a tua história. Depois de todo esquecimento, Deus me fez prosperar. Aleluia. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós já estamos aqui, Senhor. E a tua palavra, Senhor, ela é tão penetrante, Senhor, ela é tão, meu Pai, confiável. Ela é tão verdadeira, Senhor amado. Nós pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor vai adiante daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos e daquilo também que nós sonhamos, meu Pai. Porque a tua palavra diz que os teus sonhos são muito maiores que os meus, são muito melhores que os meus, Espírito Santo de Deus. Pai amado, eu oro sobre a tua igreja hoje. Para que, meu Pai, este ano se inicie, Senhor. Nós domingos iniciaremos, Senhor, o projetando. E Espírito de Deus, eu creio que ainda há coisas, meu Pai, que precisam ser mudadas. Para que projetos, meu Pai, sejam idealizados. Antes precisamos aprender, meu Pai, a romper, a virar a página, a liberar, meu Pai, tudo aquilo que ainda não foi liberado. A deixar, Senhor, aquilo que não foi deixado. A romper, Senhor, com aquilo que ainda não foi rompido. Espírito Santo de Deus, aqui tem vidas, aqui tem pessoas que ainda, meu Pai, entraram para um ano novo com atitudes velhas, com postura velha, com, meu Pai, pensamento velho, com coisas ainda que destroem, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem querido colocar. Espírito Santo, que nós possamos fazer como José, virar a página da nossa vida. Meu Pai, que haja, Senhor, Manassés derramado sobre nós, esquecimento, Senhor, que nós venhamos ser providos de não querer cobrar porque me aconteceu, porque teve que ser comigo, porque foi na minha história, porque foi no meu caráter, porque aconteceu na minha vida, na minha casa, na minha família. Esse sofrimento eu determino hoje, Senhor, Manassés, tempo de esquecer. Eu não irei mais cobrar do que me foi feito, mas eu irei declarar: Efraim, Deus me faz prosperar,
Deus me faz andar, Deus me faz acreditar, Deus me faz romper, Deus me faz entender que Ele tem coisas novas, que Ele está me ensinando, que com todo sofrimento vem bonança, que com toda história tem aprendizado, que com toda história tem uma bagagem que é inevitável, Espírito Santo.